Ora viva, bom dia, eu sou a Iracema Marnaldo, este é o Manhã Girassol de terça-feira, 12 de agosto de 2025, o dia em que tem início mais um campeonato africano de basquetebol em séniores masculinos, modalidade em que Angola é a maior potência continental, somando já 11 taças na sua galeria. E por isso mesmo, hoje é dia de festa. A festa do desporto que acontece em duas províncias do país, estamos a falar de Luanda e também do Namibe. Ao longo do dia, as plataformas da Rede Girassol cá estarão para lhe dar toda a informação em torno deste campeonato. Para lá do desporto, há outras para lhe dar a ver nesta edição do Manhã Girassol. Seja bem-vindo. Bom dia, Girassol. E já sabe, quer informar-se sobre o estado do trânsito pelas artérias da cidade de Angola? Saiba por nós. A nossa equipa de reportagem está lá fora a narrar o filme desta manhã nas estradas e avenidas da cidade capital. E quem vai nos dar o primeiro apontamento é o Simão João. A primeira fotografia do trânsito nesta segunda-feira, o contacto com Simão João. Olá, Simão João, muito bom dia. Boa terça-feira para ti, meu colega. Aí onde te encontras, que informações tens para nós neste primeiro apontamento? Olá, Iracema, bom dia para si, bom dia para quem nos acompanha neste preciso momento. Uma primeira nota, dizer que o clima aqui fora está mesmo frio. Está frio, faz frio por esta altura e as pessoas estão um tanto quanto agasalhadas e nós também não fugimos à regra. O frio, de facto, aqui fora não está para brincadeira. Mas nós estamos na pedonal da paragem da Mutamba, a conhecidíssima paragem da Mutamba, uma pedonal que vamos mostrar o movimento que é feito aqui por cidadãos. É um movimento considerável, isto também em função desta zona ser uma zona com muitos habitantes e também dizer que nesta altura o comércio que faz-se aqui exige que haja este movimento considerável de cidadão, quer a subir como também a descer para a parte de baixo desta pedonal, onde vê-se um movimento considerável de cidadãos a circularem por ela. É uma pedonal que também o movimento sente-se quando é feita a travessia dos cidadãos. Ela também tende a mexer essa estrutura metálica, mas ainda assim o movimento é bastante considerável, podemos assim dizer. Eventualmente durante o dia passam aqui milhares de cidadãos para irem a outros pontos a nível aqui da Camama ou então chegar até a província de Icolibengo. A paragem, como é possível observar, também está concentrada de gente à espera do táxi, os azuis e brancos, para poderem se deslocar até os seus postos de trabalho ou resolver outros serviços administrativos. Nesta altura há muita gente concentrada na paragem, como é possível observar. Também observa-se nesta altura a presença de alguns mototaxistas que vão já fazendo também o seu devido trabalho, levando os passageiros. É possível também observar aqui, no sentido de quem vai para o desvio do Zango, a paragem também bastante cheia, não é? Muita gente em pé à espera do táxi. É uma correria imensa de quem procura uma viatura para poder também se deslocar. Podemos também aqui avançar que viaturas há que fazem o transporte dos cidadãos, viaturas não personalizadas, podemos assim dizer, azul e branca, mas sim viaturas particulares a fazerem esse serviço. Outros esperam os autocarros, como esse, por exemplo, que acaba de parar para levar os passageiros. Portanto, é um movimento considerável e uma presença também considerável de cidadãos
cidadãos nas paragens. No que ao trânsito diz respeito, nesta altura, sentido para quem vai ao desvio do Zango, já podemos ver aqui a presença de muitas viaturas a circularem, a descerem para o desvio do Zango, mesmo para quem vai, por exemplo, até a estrada de Catete, também conhecida de Olinda Rodrigues, muitas viaturas a circularem por esta altura, a descerem então para o desvio do Zango. Mas ainda assim o trânsito faz-se com normalidade, não fluido a 100%, porque há sempre uma ou outra viatura que tende a estacionar aqui neste perímetro e também provoca o abrandamento da velocidade. Esta também é uma zona que vêm-se muitos caminhões a circularem, não é? Há aqui uma via de serviço que ainda está em obras e nesta altura os caminhões então tendem a circular aqui na via expresso a Fidel de Castro Ruz. É possível observar também as obras que estão sendo feitas aqui para aquilo que é a colocação ou a construção de valas de drenagens, uma vez que já aproxima-se a época de chuva e esta é uma área ou uma zona que fica muito fustigada, tendo em conta as águas que param neste perímetro. Daí então aquilo que tem sido as obras que decorrem aqui nesta zona da Mutamba, no sentido para quem vai ao desvio do Zango. Vamos mostrar também como está o trânsito por esta altura para quem desce, por exemplo, para o Benfica. É possível notarmos a partir deste ponto que a circulação faz-se com normalidade, mas ainda assim vamos também tocar sempre nesta tecla aqui os transportes, não é? Os meios de transportes da população, as chamadas cupa-patas também bastante carregadas por esta altura. É um serviço de transporte um tanto quanto mais barato em relação, por exemplo, à rota que é feita pelos azuis e brancos. Os cupa-patas cobram 200 kwanzas, não é? Seja em que ponto eles forem, e então também fazem aqui este serviço de transportes para a população. Os azuis e brancos vão marcando a sua presença, a correria nota-se das pessoas que vão para o interior das viaturas. O trânsito para quem desce para o Benfica, conforme já mostramos numa primeira instância e vamos continuar aqui a mostrar, faz-se bem, está fluido neste momento. As viaturas circulam sem grandes constrangimentos para o sentido até ao Benfica. É possível também observarmos muitas viaturas que continuam a descer até aqui para a zona do Zango com normalidade, sem constrangimentos nenhum, quer caminhões como os turismos melhor, que circulam por esta via. Está assim o trânsito neste nosso primeiro apontamento, aqui na zona da Mutamba, sentido para quem desce ao desvio do Zango. Iracelma. Obrigada por esta informação a Simão João. E a mobilidade rodoviária na zona da Mutamba. Estamos a falar propriamente da zona de Fidel Castro, na Avenida Fidel Castro, e é na rua onde nós vamos continuar para dar-lhe a ver o movimento rodoviário a esta altura. Agora, com o suporte do CISP, temos o quadro geral. Vamos ao primeiro ponto. Nesta terça-feira estamos a dar-lhe a ver imagens da Torre 11 de Novembro, na Avenida Fidel Castro, onde o trânsito a esta altura está completamente fluido, sem grandes constrangimentos, já uma movimentação intensa de viaturas, mas no que ao trânsito diz respeito a esta altura não registramos nenhum congestionamento. Vamos olhar para um outro ponto. Estamos a dar-lhe a ver imagens da Avenida de Olinda Rodrigues, onde o trânsito faz-se também tranquilamente. Já uma presença massiva de automobilistas quando são 7 e 9 minutos, mas a esta altura circula-se ainda na normalidade ao pé do Comando Municipal de Viana. Um
outro ponto, estamos na estrada do Zango. A esta altura o trânsito começa a ficar carregado, já começa a complicar um pouquinho os automobilistas que trafegam a esta altura na estrada do Zango. Já quem sai da Avenida Fidel Castro em direção ao Zango, o trânsito está mais fluido, sem grandes constrangimentos para os automobilistas. Assim está o movimento rodoviário aqui na zona do Zango. Deixamos a rua, vamos saber o que escrevem os jornais nacionais e internacionais nesta terça-feira. E vamos já começar esta primeira ronda na capa do jornal O País, que tem tudo e titula Afrobasket 2025. Festa da bola ao cesto, abre hoje as cortinas em Luanda e Namibe. Produção de arroz aumenta mais de 12 mil toneladas na campanha agrícola 2024-2025. O Conselho da República exorta a população a manter postura ordeira e cívica. Estamos na imprensa moçambicana, na capa do jornal O País. Daniel Chapo alerta sobre sofisticação da criminalidade. LAM multada em mais de 11 milhões de meticais por cobrar sobre tarifa ilegal. O Público em Portugal titula limpeza de 1 milhão de hectares de floresta ficou a menos de metade. Casas de férias. As netas Almada Negreiros restauraram refúgio dos avós artistas. Vamos ainda olhar na capa do jornal Público. Privatização. O ex-presidente interino da TAP é agora administrador da Ibéria. O Globo no Brasil traz em destaque sem contrapartida, socorro a estados dificulta ajustes. Deixamos a imprensa, os títulos da imprensa nacional e internacional. Vamos pela primeira vez rumar para Girassol FM. A comunicação agora é com João Alves, que está na condução do matinal da Girassol FM. Bom dia, com energia. Olá, João Alves, muito bom dia. Boa terça-feira para ti, meu colega. Eu espero que estejas bem. Estou muito bem, obrigado. Iração, instantes a fazer ali este gesto por causa da música boa que estamos a ouvir aí a fundo. Então esperamos que você também esteja bem disposta nesta manhã, terça-feira. Boa disposição é que não falta aqui, João não Alves. Falta, pois não, é verdade. Boa não disposição falta. É que não falta. Numa altura em que o país passa a ser, ou seja, o país acolhe a partir de hoje o Afrobasket 2025. Todas as atenções da festa da bola ao cesto estão voltadas para Angola. E o jogo do logo, não é? Exatamente, já diante da Líbia. Diante da Líbia, não é? O equipamento já está preparado, João Alves? Já há outras opções. O meu, para Angola. Sim, o teu, claro, para torcer para o 5 naturalmente. nacional. E estarei lá em peso, a gritar Não. Força Angola, Força Angola. Força Angola, somos todos verdade. chamados, não é? Depois Já pela nossa seleção. Depois da última vitória no futebol, né? A partida para o Chan. Chan. Então, hoje mais o basquetebol, se começarmos com vitória, será muito bom para todos nós. Exatamente. Eu acredito que vai ser assim. Nada melhor, até porque somos os anfitriões, então temos esta responsabilidade. Começar esta jornada, não é? Com o pé direito e uma vitória seria melhor para todos nós. Temos milhares de motivos para celebrar. No ano em que estaremos a celebrar os 50 anos da nossa independência, nada melhor do que o troféu mesmo, também ficar aqui. Ficar aqui entre nós, é verdade. São 16 das melhores soluções do continente a participar, então vamos ver, né? Vamos tudo fazer para ficarmos com o troféu aqui no nosso país. Aqui na terra da Palanca Negra Gigante, é verdade. Exatamente, aqui nesta nossa João Angola Alves. bonita. Olha agora, vou aproveitar a oportunidade, já que estavas aqui a falar de coisas boas, para também juntarmos ali uma informação muito boa para os nossos telespectadores nesta manhã, para falarmos das cidades mais poluídas do mundo. Opa! É verdade. Existem cidades mais poluídas do mundo, vamos falar de 10 cidades, e elas estão em países emergentes e subdesenvolvidos. Mas não tem nenhuma para cidade Rússia, angolana. Índia, China. Não, felizmente não. Graças a Deus. Felizmente não. Portanto, com o advento da sociedade moderna, cujo desenvolvimento esteve sempre atrelado aos sucessivos processos e etapas de industrialização, a urbanização intensificou-se em todo o mundo. Primeiramente, isso ocorreu nos países centrais,
que realizaram um processo industrial clássico, portanto no século XVIII e por último a partir do século XX nos países periféricos que conheceram tardiamente os seus os seus respectivos desenvolvimentos produtivos. E vamos aqui olhar para as cidades, não vou aqui especificar ou desmistificar propriamente porque é que são, porque senão vamos levar muito tempo. Vamos apenas citar a cidade de Linfen na China, temos também a cidade de Tianjin também na China, ainda na Índia temos a cidade de Sukinda, olhamos para novamente a Índia com a cidade de Vapi e no Peru já temos a cidade de Leoroya e na Rússia temos a Norilsk, para na Ucrânia encontrarmos a cidade de Chernobyl e no Azerbaijão encontrarmos a cidade de Sungawiti e terminamos com a Zâmbia, onde encontramos a cidade de Caboé. É verdade, são estas as cidades consideradas como, portanto, as cidades mais poluídas do mundo. Opa! Poderíamos aqui desenvolvê-las para os nossos telespectadores, mas infelizmente o tempo é muito curtinho. Exatamente. E cada vez que a Iracelma pede para aparecermos é mesmo num ápice, não é? Aquilo é uma velocidade de cruzeiro. Então está feita a nossa primeira saudação, não é? Está feita a nossa saudação, o nosso primeiro contacto e nós já voltamos a qualquer momento. Vamos levar a televisão à rádio e trazer a televisão e trazer a rádio à televisão. Assim está correto. Obrigado, Iracelma, por esta oportunidade. Voltaremos lá mais para diante. Um bom dia com energia para os nossos telespectadores. Bom dia com energia para ti e para os radiovintes. João Alves, deixamos a estação radiofónica da Rede Girassol e vamos olhar para a atualidade. A situação de segurança pública no país foi analisada nesta terça-feira no Palácio Presidencial na Cidade Alta, em sessão extraordinária do Conselho da República, orientada pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço. A questão de segurança pública no país levou a que os membros do Conselho da República estivessem reunidos em sessão extraordinária convocada esta segunda-feira pelo Presidente da República, João Lourenço. Durante cerca de 3 horas, os membros do órgão de consulta do Presidente da República para questões de Estado e de segurança tomaram conhecimento do nível de segurança pública no país, tendo em conta os constrangimentos nos últimos dias do mês de julho nas províncias de Benguela, Huila, Cubango, Bengo e Colibengo e Luanda, com maior incidência. Os membros do Conselho da República foram informados de que a situação de segurança pública no país é estável, sendo que os serviços outrora temporariamente interrompidos por causa dos atos de vandalismo já se encontram em pleno funcionamento, apesar de ainda se verificar a persistência da desinformação e da incitação disfarçada à violência a nível das redes sociais, cenário que tende a instaurar o pânico e o sentimento de insegurança no seio da população. A população, os membros do Conselho da República apelam à adoção de uma postura cívica e ordeira e o respeito pelas autoridades e a ter cuidado com as fake news. O Conselho da República apela à população angolana a manutenção de uma postura cívica, de uma postura ordeira, pautando pelo exercício responsável e consciente dos direitos e liberdades consagrados na Constituição da República de Angola e na lei, e pelo respeito às autoridades, evitando igualmente a disseminação de desinformação nas plataformas digitais, de modo a que se possa salvaguardar o bem-estar de todos. O Conselho da República encoraja os órgãos de defesa e segurança a prosseguirem com as medidas de garantia da ordem, tranquilidade e segurança públicas e a manutenção da paz social. Recordo que integram o Conselho da República coligações com representação no Parlamento e 15 cidadãos da sociedade civil designados pelo Presidente da República. E durante o ponto de situação feito nesta segunda-feira, o subcomissário Mateus Rodrigues, porta-voz da Polícia Nacional, informou que a situação de segurança pública no país manteve-se estável nesta segunda-feira. O funcionamento das instituições decorreu normalmente e a circulação de pessoas e bens aconteceu sem restrições.
Luanda amanheceu sob o forte aparato da polícia, com vários pontos estratégicos da capital ocupados por agentes e veículos da Polícia Nacional e o som de helicópteros, mas com a circulação e atividade econômica a funcionar na normalidade. O porta-voz da Polícia Nacional, Mateus Rodrigues, disse que o sentimento de medo e de insegurança que são difundidas através das redes sociais não devem ser tidas em conta. A Polícia Nacional de Angola tem a informar que a situação de segurança pública no país é estável, mantém-se estável, registando-se o normal funcionamento das instituições e a livre circulação de pessoas e bens. Particularmente em toda a extensão da província de Luanda, a situação é igualmente calma, circula-se com bastante normalidade e a presença dos táxis e transportes públicos é visível. A Polícia Nacional de Angola reitera que não há razões para preocupações e assegura que está empenhada em garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos, respeitando os direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição da República de Angola. A Polícia Nacional de Angola alerta os cidadãos para que tenham atenção a falsos alarmes e notícias falsas, sobretudo nas redes sociais e plataformas digitais, que têm como objetivo a desinformação e a criação do sentimento de medo e de insegurança no seio das comunidades. É fundamental confirmar a verdade das informações através dos canais oficiais, quer pelas páginas oficiais da polícia nas redes sociais, quer por meio do terminal de emergência 111, quer por efetivos da Polícia Nacional que os cidadãos conheçam e possam passar essas informações ou aferir essas informações. Mateus Rodrigues disse que não há razões para preocupações e que os cidadãos não precisam limitar a circulação pública nos próximos dias. Em Luanda não foi confirmada nenhuma paralisação dos serviços de táxi. Em Luanda, registrou nesta segunda-feira um movimento tímido de pessoas e viaturas durante as primeiras horas da manhã. Em causa esteve o sentimento de uma nova manifestação e paralisação dos serviços de táxi. Situação que não veio a se registrar para a satisfação de quem decidiu sair de casa para o cumprimento de mais uma jornada laboral. Durante as primeiras horas do dia desta segunda-feira, as paragens de táxis das principais vias de Luanda não apresentaram grande movimentação de pessoas e viaturas por suspeita de possível manifestação. Houve mesmo quem teve de ligar para pessoas próximas antes de sair de casa para saber como a cidade acordou e não ser pego de surpresa, como foi, por exemplo, o caso de Juliana Manuel. Ao sair de casa tive um receio, sim, da cerca que aconteceu da semana passada, mas antes de eu sair de casa, primeiro liguei para minha colega para me atualizar se na estrada a via estava bem ou não. Ela me garantiu que está tudo bem, que as pessoas estão a circular normalmente. A função que aconteceu da semana passada, ainda estamos com trauma. Da semana passada, na segunda-feira, saímos bem de manhã, mas na volta das 9 horas aconteceu o que aconteceu. Então tive receio, tive que ligar à colega para me confirmar que estava tudo bem ou não. Tive que sair, agora estou aqui nas imediações, vou à cidade e o movimento está tudo calmo. As pessoas estão a circular normalmente, não é? Estão a circular normalmente. E está a ser bom. E, bom, eu não sei porque tem que haver manifestação, porque, na verdade, já houve uma e não teve muito boa experiência. Então, acredito que nós precisamos manifestar com pensamento, ideias e não sair com agressividade. No decorrer da nossa ronda, nos deparamos com alguns brigadistas associados a organizações de taxistas a sensibilizarem os chamados lutadores para pautarem por uma conduta positiva durante o exercício de suas atividades. Estamos a fazer o trabalho de aproximação nas paragens, aquilo que é fiscalizar o trabalho dos nossos associados, na qual o taxista e os lotadores para fazerem o seu exercício de função em condições normais, sem nenhum constrangimento. Estamos em todos os pontos de Luanda a fazer aquele trabalho de sensibilização para o bem-estar dos nossos cidadãos. Todas as vezes que tenho ouvido situações de gênero, estamos sempre presentes juntamente para podermos mostrar o nosso potencial e mostrar ao povo, ao público, que não somos aquilo que pensam e conforme estão a ver, estamos aqui a sensibilizar
o pessoal, a sociedade, que não há nenhuma paralisação e não haverá nenhuma paralisação. E o Serviço de Investigação Criminal comunicou na noite de ontem as detenções de dirigentes associativos da classe dos taxistas e mototaxistas por incitação à violência, ao terrorismo e por atentado contra a segurança dos transportes. Os detidos são, nomeadamente, Francisco Eduardo, presidente da ATA, Rafael Ginga Eduardo, presidente da Cooperativa de Táxis Comunitários de Angola, e António Alexandre Freitas, presidente da Cooperativa dos Taxistas e Motociclistas Freitas. As autoridades suspeitam do seu envolvimento nos atos de vandalismo e arruaça ocorridos nos últimos dias de julho e sustentam as suspeitas na evolução investigativa em torno do processo crime que resultou já na detenção do vice-presidente da ANATA, Domingos Capita, e posteriormente do presidente da mesma associação, Francisco Paciente. E o Movimento de Apoio Solidário de Angola, Move Angola, manifestou-se contra os recentes distúrbios e atos de vandalismo na capital associados à paralisação da atividade de táxi. O posicionamento foi feito pelo presidente da organização, António Sauanga, após encontro com o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Kunonoka, nesta segunda-feira. O líder da organização, António Sauanga, destacou o repúdio do Move Angola aos atos de desordem e informou que a organização tem realizado ações de sensibilização para moralizar a população. Sauanga reconheceu também os esforços do Executivo na busca por soluções para os problemas sociais e econômicos do país. O Move Angola, muito recentemente, lançou um projeto patriótico denominado Angola, Minha Terra, Minha Pátria e Meu País. Projetos esses que visam, então, galvanizar todos a toda a sociedade civil no sentido de participar ativamente naquilo que tem sido as políticas agizadas pelo Executivo angolano. É, no nosso entender, na qualidade de organização e parceira do Estado angolano, reafirmar aqui o nosso compromisso em levar a mensagem sobre o patriotismo, cidadania, bem como também a moralização da sociedade. O líder do Move Angola aproveitou para apelar ao reforço das leis punitivas contra os responsáveis pelas agitações recentes e defendeu o diálogo entre autoridades, líderes da opinião e comissões de moradores com o objetivo de formular políticas públicas que atendam às necessidades da população. Pedimos que a Assembleia Nacional reforce novamente das leis que visam punir severamente esses vândalos, bem como também solicitar o diálogo com as comunidades e também com os responsáveis das associações comunitárias e daqueles que são fazedores de opinião pública, porque no nosso entender que o diálogo é o essencial. E o comandante municipal da Polícia Nacional em Saurimo apelou à juventude para a preservação dos bens públicos, sublinhando que estes representam conquistas de todos e devem ser protegidos com responsabilidade. O comandante falava durante o encontro com a juventude para o reforço da cidadania e troca de ideias. Num encontro marcado pela troca de ideias e esforço da cidadania, o comandante municipal da Polícia Nacional em Saurimo apelou à juventude para a preservação dos bens públicos. Nós precisamente viemos neste acampamento porque achamos que é necessário irmos ao encontro da juventude e principalmente a juventude acadêmica, né, para serem os porta-vozes de outros jovens relativamente à preservação e à conservação daquilo que são bens que o Estado coloca à disposição, aquilo que são de todos, para sabermos cuidar. O responsável destacou ainda a importância da participação ativa dos jovens nas ações comunitárias, na colaboração estreita com a Polícia Nacional. Pedimos à juventude a maior participação, pedimos aos jovens a colaboração. Se cada um de nós, onde estiver, for um participe na segurança pública, auguramos de que teremos uma sociedade tranquila, uma sociedade de paz, tranquilidade e certeza que
a situação de vandalização dos bens públicos serão então minimizadas. Para o presidente da Uniangola, Nalunda Sul, o balanço é positivo. Destaca a diferença entre uma manifestação pacífica e uma vandalização de bens públicos. Tivemos a presença do comandante municipal do Ministério do Interior em Saurimo, que dissertou o mesmo tema, aconselhando assim a juventude a pautar pela uma manifestação pacífica e se abster pela desorganização ou vandalização dos bens públicos. O momento reforça o papel da juventude na construção de uma sociedade mais segura, unida e consciente. E 35 pessoas perderam a vida nas estradas de Cabinda durante o primeiro semestre de 2025. A informação foi avançada pela direção da Polícia Nacional naquela parcela do país. 35 pessoas perderam vidas durante o primeiro semestre deste ano nas estradas de Cabinda. Estes dados constam do relatório apresentado pela Polícia Nacional em Cabinda, que recentemente fez avaliação da situação rodoviária na província. O relatório aponta também para um número de acidentes estimado em 281 e cerca de 700 milhões de kwanzas como prejuízo. O mau estado técnico das viaturas, estado das vias, atropelamento e falta de sinalização constam dos principais fatores de acidentes em Cabinda, segundo a polícia. Durante o primeiro semestre do presente ano, o Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional registrou 285 acidentes, menos 49 em relação ao período anterior, que resultaram em 35 mortos e 391 feridos, bem como 71.338.000 kwanzas em danos materiais. As naturezas desses acidentes foram colisões entre veículos automóveis e velocípedes, bem como os atropelamentos. A Polícia Nacional garante continuar a desenvolver atividades de sensibilização dos automobilistas sobre a observância do Código de Estrada e a cultura de manutenção das viaturas. Foram feitas várias ações de sensibilização aos automobilistas em relação à sinistralidade, bem como palestras e em ações de fiscalização. Foram apreendidas, portanto, 1.797 veículos automóveis e 2.203 motociclos em consequência do incumprimento de regras ao Código de Estrada, bem como outros regulamentos complementares. Dizer também que o Comando Provincial de Cabinda está preocupado em relação à sinalização. Vértices sinais poderiam, de certo modo, contribuir para a redução dos acidentes. Acidentes nas estradas de Cabinda levam à morte de 35 pessoas, dados que constam no relatório da Polícia Nacional. Olhamos agora para a previsão do tempo da capital do país, que tem o dia com céu nublado, temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 23, umidade a 71%. É tempo para o primeiro intervalo no Manhã Girassol. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol, nesta edição segunda da semana. Vamos pela segunda vez à rua, conferir como estão as coisas, dar-lhe a ver a movimentação rodoviária em alguns pontos da nossa cidade capital. O contacto é com Simão João. Voltamos à rua. Segundo apontamento, não vamos ter com Simão João, já lá vamos. Por agora vamos dar-lhe a ver imagens do CISP em tempo real, como estão as coisas em alguns pontos da nossa cidade capital. Estamos a olhar a esta altura para o quadro geral, a movimentação rodoviária. Estamos a dar-lhe a ver imagens do desvio do Zango, na Avenida Fidel Castro, onde o trânsito começa a ficar carregado a esta altura para quem sai do Zango em direção ao município de Cacoaco ou até mesmo ao cemitério de Via Fidel Castro. Vamos dar a ver uma outra imagem. Estamos no interior da centralidade do Quilombo, onde a esta altura o trânsito fecha tranquilamente. É só ir, é só bazar, é só escorregar a esta altura.
Vamos a um outro ponto. Estamos a dar-lhe a ver imagens do viaduto da Camama, onde a esta altura, para quem passa por cima do viaduto, o trânsito está canaua, e para quem passa pela zona de serviço adjacente ao viaduto, a coisa está complicada, está apertada, está difícil para quem está a esta altura neste ponto. Vamos olhar para um outro ponto. Estamos a dar-lhe a ver imagens do interior da centralidade do Sequelo, onde o trânsito também está completamente fluido. Os automobilistas trafegam na normalidade, na tranquilidade. É só escorregar a esta altura na centralidade do Sequelo. Já na estrada de Cacoaco, estamos a dar-lhe a ver imagens da Simangola. O trânsito começa a ficar carregado no sentido Simangola em direção à ex-rotunda da Boa Vista. Há muita movimentação de automobilistas. Já no sentido Simangola em direção à Vila de Cacoaco, o trânsito está fluido. É só bazar a esta altura. Na Avenida Comandante Pedalé, estamos a dar a ver imagens da Vila da Gameco. O trânsito está carregado no sentido Vila da Gameco em direção ao Benfica. Muita concentração de automobilistas. O trânsito está lentinho, muito por conta também das paragens que estão feitas a esta altura pelos taxistas. Já no sentido Vila da Gameco, em direção ao Golfo 2, o trânsito está numa boa. Um ponto crítico que é a Avenida 21 de Janeiro, o trânsito já está carregado, tem sido assim também nos outros dias, quando são 7h38, muita paciência, o trânsito está lentinho, no sentido nosso centro em direção ao Rocha. Já no sentido oposto, o trânsito está canaua. No Hospital da Samba, também um outro ponto crítico, a semelhança da 21 de Janeiro. Este é o cenário, trânsito lentinho, anda, mas os automobilistas quase que nem se movimentam porque o trânsito está completamente congestionado a esta altura no Hospital da Samba. Deixamos o CISP e vamos agora manter contacto com Simão João, que está num outro ponto da cidade capital e vai dar-nos informações sobre a mobilidade rodoviária a esta altura. Olá, Simão João, muito bom dia. Continuas na Avenida Fidel Castro a esta altura. Que novidades tens para nós daí onde te encontras? Exatamente, Iracelma. Continuamos de facto na Avenida Fidel de Castro Ruge, em mais uma das suas pedonais, aqui propriamente já na zona do Zango, aqui no desvio. Mas nós vamos mostrar aquilo que é uma das paragens dos taxistas criadas, não é? Mas também para uma via de serviço e que nesta altura, como é possível observar, há uma concentração de viaturas azul e branca, os taxistas que estão aqui parados para carregar os passageiros, e neste momento o que se verifica é que está difícil parar por esta altura, não é? E o que está a criar aqui engarrafamento nesta zona ou desta via de serviço, e está a complicar a circulação normal, pelo menos nesta zona de serviço, porque esta é uma área em que as pessoas, ou seja, os automobilistas aproveitam, não é, que é para fugir da principal via, no caso a via expresso, tendo em conta que vezes há que encontra-se engarrafada nesta altura, então utilizam aqui a via de serviço para poder então fugir do engarrafamento. Mas em função disto, o que nota-se é uma concentração de viaturas consideradas neste preciso momento, o que está a dificultar a circulação normal das viaturas. Muitas viaturas a quererem parar ao mesmo tempo, outras a tentarem sair. Está apertado, que está também a estreitar a via, porque o que nós podemos aqui constatar é que é uma via de serviço com duas faixas de rodagens, mas nessa altura apenas uma está a se fazer, porque está tudo complicado para os automobilistas circularem nesta via de serviço. Também um local onde é possível ver a comercialização de alguns artigos, como peças de roupas e também alguns bens de consumo que as senhoras fazem diariamente a venda neste troço. Isto porque muitas são as pessoas que
também aqui param antes de irem ao local de serviço, tomarem o pequeno almoço, sobretudo os taxistas, não é, que assim o fazem. E está difícil a vida para quem optou por passar nesta via de serviço para pegar bem mais à frente a Fidel de Castro Ruz, está a encontrar muita complicação para poder sair deste perímetro. São muitas as viaturas que vão entrando e saindo nesta zona, nesta via de serviço. O que nós podemos mostrar na via principal, a Fidel de Castro, é que de facto está também difícil o trânsito, daí então os automobilistas optarem por passar na via de serviço. Aqui está, é possível observarmos como está difícil o trânsito na via principal, a Fidel de Castro Ruz, e os automobilistas optam por fazer o uso da via de serviço neste preciso momento. Há aqui também algumas viaturas paradas e outras a carregarem alguns passageiros neste preciso momento. Está ligeiramente apertado por esta altura o trânsito rodoviário aqui na Fidel de Castro Ruz, como é possível nós observarmos. Mas também há a presença aqui de agentes reguladores de trânsito para melhorar a circulação automóvel, não é? Para controlar aquilo que são as marchas inversas que fazem por esta altura. Como é possível então observarmos, as pessoas circulam, não é? Outras fazem a travessia, sobretudo nesta pedonal, algumas pessoas paradas a meter a conversa em dia, podemos assim considerar, não é? Então está assim aquilo que é o movimento, quer de cidadãos, quer de viaturas aqui na zona, ou seja, na Avenida Fidel de Castro Ruz, sentido via expressa para quem vai para o Benfica, Iracelma. Simão João, trânsito duro na Avenida Fidel Castro, no sentido desvio do Zango, em direção ao Benfica. Vamos deixar a rua. É tempo para mais uma conexão com a Girassol FM. Vamos voltar a levar a televisão à rádio e trazer a rádio à televisão. A esta altura, o João Alves está a informar a audiência dos 102.7. É o matinal da Girassol FM. Olá, João Alves, uma vez mais bom dia. Voltamos a invadir os estúdios centrais da Girassol FM. É verdade, bom dia para si. Mais uma vez, Iracelma, Ronaldo e também os nossos estimados telespectadores. É uma invasão boa e nós agradecemos sempre esta possibilidade de levarmos a rádio até à televisão, dando nota do que é que acontece aqui nesta manhã de terça-feira, quando já vamos com 7h45. Estamos a 15 minutos das 11 da manhã, às 8 naturalmente. Às 8 da manhã, às 8 da manhã, às 8 João Alves. Pois, já estou apressado com o tempo. Às 8 Eu acho que é muito por conta do jogo, não é? Talvez. Da seleção. Mas às 19 horas, então, o João quer acelerar o tempo. Mas não consigo fazer isso. Infelizmente. Infelizmente. Pois, mas ia e dizendo... se pudéssemos, não sei o que faríamos. Seria bom. Eu preferia era reduzir e não aumentar, né? Porque reduzindo o tempo, mais tempo ficaríamos aqui nesta conexão. Ok. Está bem, João Aí está a Alves. justificativa. Sim, está bem, compreendi. Eu dizia que faltam 15 minutos, agora está correto, para as 8 da manhã. Às 8 horas, então, começa o trabalho na função pública, mas acredito que a esta hora já muita boa gente encontra-se presente nos seus postos de trabalho, apenas à espera do arranque, né? O apito da partida para mais esta jornada. Alguns até já começaram a trabalhar mesmo. Eu ia falando, ia portanto aqui conversando com os nossos ouvintes a propósito da preparação dos pavilhões que vão acolher a partir de hoje o Afrobasket 2025, o pavilhão Arena do Quilamba e também o Velvite Mirables no Namibe. São informações que nos chegaram, portanto, da comissão organizadora desta 31ª edição do Campeonato Africano de Basquetebol, né? Garantirem que tudo está a postos para então o arranque hoje. Vai de hoje até ao dia 24 deste mês este campeonato. E, portanto, é uma boa nova para todos nós. Angola figura no grupo C e estreia-se com a Líbia, como já o dissemos a princípio deste nosso programa. Mas aqui está a informação e também quero juntar uma outra. Sabes o que é isso?
Isso é um soluço. Pois, então tu sabes como é que nós podemos parar o soluço, Iracelma? Epá, muitas técnicas nos... Olha, João Alves, é muito interessante, não é? Nós crescemos a ver as nossas tias, as nossas avós, incluindo até as nossas mães, a colocarem assim um pedaço de papel na testa dos bebês. Uma linhazinha também. Sim, uma linhazinha assim aqui no centro da cabeça. Eu não sei se funciona ou não, mas é que em alguns casos estão logo a mamã, a avó ou a tia colocasse aquele papelito na testa do bebê, lá o soluço cortava. Pois. E mesmo nos dias que correm, nós vemos isto também. Fomos nos habituando a isto, não é? Então foi passada esta técnica de geração a geração. Mas acredito que aí tens uma nova técnica, não é? Nós temos aqui algumas informações, mas tu estás a falar de colocar o papelinho na testa, colocar a linha, tem também outra que é de prender a respiração, ou beber água assim intermitentemente, que é para ver se parava. Eu, pelo menos, já passei por isso e já tentei fazê-lo. Parou, não sei se foi por causa da água ou não. Tem várias formas, portanto, mas há aqui uma péssima notícia. Na maioria dos casos, não há simpatia que resolve o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de ponta da cabeça, etc. Nada disso adianta quando o assunto é soluçar. Ok. Bem, então, resta saber qual seria a origem dos soluços, não é? Portanto, o soluço nada mais é do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma, o músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão dos nossos pulmões mediante o ato de respirar. O soluço surge quando o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força a entrada do ar nos pulmões e, ao mesmo instante, a glote se fecha. A glote, portanto, é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do fechamento repentino da glote e interrupção da entrada de ar. A boa notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio, um soluço permanente, mas os seus soluços vão parar naturalmente após alguns instantes. Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços. O melhor mesmo, Iracelma, é relaxar e esperar. Ok, esperar que passe. Ok, pois, então... Eu, em instantes, se viste bem, já tinha ali um princípio de um soluçozinho, não é? Sim. Mas já passou. Eu, por acaso, já estava a pedir ao Manu que levasse um papelito para colocar na minha testa. Colocasse assim na tua testa, ou um fiozinho, não é? E a pedir um fiozinho à Madalena Chocolate. Eu também acho que aí alguns colegas do lado da televisão deviam estar preocupados com tudo isso, não é? Exatamente. Mas ninguém está com soluço aí para ir a Selma colocar um papelinho na testa, não é? Muito bem, João Alves. Coisas que só acontecem aqui. Essas curiosidades, essas informações são sempre muito importantes, não é? E obrigada por partilhá-las já connosco. Mas é assim mesmo, esta conexão, esta possibilidade da rádio ir até à televisão e a televisão vir a rádio só com o som. É a voz da Iracelma. Até já, João Alves. Já, bom dia com a energia. Nós agora são seguimos já com a atualidade. As estradas da capital do país voltaram a fazer muitos feridos. Só no Hospital Geral de Luanda, o Banco de Urgências registrou no último fim de semana 106 feridos vítimas de acidente de viação. As últimas 72 horas no Hospital Geral de Luanda foram agitadas, com realce para os traumas e as doenças clínicas que vão das infecções respiratórias comuns até as doenças crónicas como diabetes e hipertensão. No total foram atendidos 2.720 pacientes, destes 167 com critério de internamento. Magalhães Sobrinho, diretor clínico do Hospital Geral, frisou igualmente que o serviço de trauma continua a preocupar a direção. Nos últimos 3 dias, a estatística aponta para 424 traumatizados. Temos a malária com 180 casos, seguida das doenças respiratórias agudas com 174 casos, e depois vem as crises hipertensivas com 79 casos e as doenças diarreicas agudas apenas com 50, 106 acidentes de viação, 58 por agressão física, atropelamentos foram 81 e ferimentos por arma branca 26 e arma de fogo 5.
Entretanto, o número de profissionais ainda é insuficiente para a afluência diária. Porém, Magalhães Sobrinho diz tudo fazer para um serviço humanizado. E nós precisamos o reforço dos recursos humanos, porque continua a ser pouco, mas não implica que a gente não tenha condições de darmos resposta. É mais cansativo para a equipa, mas é uma tarefa que deve ser cumprida na íntegra. Médica e enfermagem é prioridade. E no Hospital Municipal de Talatona, os acidentes de viação estiveram igualmente entre a primeira causa de ocorrência. Dos 476 pacientes atendidos, o médico Bernardino aponta para o registro de um número acentuado de menores com quadro de diarreia e vômitos nesta segunda-feira. Tivemos 28 pacientes atendidos na área de traumatologia. Deste número, 14 pacientes por acidente de viação e 7 pacientes por respiratórias agudas, 65 casos. E em terceiro lugar vem a hipertensão arterial, tivemos um total de 24 casos. O Hospital Municipal de Talatona está situado na Vila do Gamec. Agora, atualização dos dados da cólera. Referentes às últimas 24 horas, o país registrou 5 novos casos da doença em Luanda, Huila e Luís. Há também o registro de mais um morto. E o caso aconteceu na província da Lunda Norte. A taxa de letalidade corresponde a 20%. No total, 27.713 pessoas foram infectadas e 775 foram a óbito. A maioria dos contágios aconteceu em homens, mais de 14 mil no total, contra mais de 12 mil mulheres. Já em relação aos óbitos, morreram 419 homens e 296 mulheres. Vamos falar sobre saúde na nossa rubrica Saúde e Bem-Estar. E na edição de hoje vamos falar sobre engasgo em crianças. E para falarmos mais sobre este assunto está connosco o enfermeiro Tiago. É isto? Certo, Frederico Tiago. Frederico Tiago, muito bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Exatamente. O engasgo em criança é uma situação que pode acontecer em vários momentos, mas é uma situação também considerada perigosa. Quais são as razões desta condição? Certo. Hoje a gente traz um tema bastante prático e que se tem vivido muito nas nossas comunidades. Geralmente tem acontecido os engasgos por conta de algum descuido. Vamos aí considerar a falta de supervisão das crianças e à medida que elas também vão brincando, a necessidade dos adultos afastarem pequenos pedaços, brinquedos que possam ser de fácil deglutição, no caso. Queremos também passar a mensagem através deste tema, a responsabilidade aos pais, babás, encarregados de educação e toda aquela gente que tem estado com crianças, não é? Que deve evitar distrações quando estiver, por exemplo, a alimentar a criança e ter cuidado quando ela estiver diante de uma atividade, seja qual for. O engasgo normalmente pode acontecer apenas quando a criança engole alguma coisa ou mesmo sem ter absolutamente nada, esta situação pode ocorrer na criança. Certo. Então, falar de engasgo, não é? Cientificamente estaríamos a falar sobre a obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Logo, o engasgamento, não é, vai ser tido com a presença de algum corpo estranho a nível da traqueia. Tá? Mas existem outras condições que podem também levar a criança ao engasgo, que é como, por exemplo, a queda da língua. Tá? A queda da língua também pode submeter a criança a um tipo de engasgo e garantir a asfixia à mesma. Como é que ocorre esta queda da língua? Ela pode ocorrer por conta de trauma. Imagine que a criança esteja a brincar em alturas e caia repentinamente ou por descuido. Pode haver queda da língua por trauma e a língua é um músculo que, quando
tiver sobre a traqueia ou as vias respiratórias, pode de facto impedir a troca gasosa no caso, ou seja, a criança pode deixar de respirar. Muito bem, eu vejo que o enfermeiro Tiago traz aí uma boneca para dar ilustrações, não é? Certo. Aos nossos telespectadores. Em caso de engasgo lá em casa com as nossas crianças, a que medidas devem ser tomadas? Como agir nestas situações? Certo. Antes de partirmos para o que se deve fazer, é necessário que as pessoas sejam educadas e ensinadas e capazes até mesmo de reconhecer o engasgo ou a asfixia, tá? E devem também ter a capacidade de executar as manobras de desengasgo. Por exemplo, se uma criança estiver engasgada ou tiver obstrução das vias aéreas de forma repentina, por algum corpo estranho, seja por brinquedo ou alimento, a criança geralmente pode apresentar agitação motora. Já aí estaríamos a falar dos sintomas, tá? A criança geralmente apresenta agitação motora, palidez, tosse, ela poderá apresentar a pele ligeiramente azulada ou acinzentada, principalmente a face ou as extremidades, que são as mãos e os pés, e pode apresentar de igual modo uma respiração ruidosa, uma respiração acompanhada de ruídos. Então, o que se deve fazer? Se for uma criança, no caso, a partir de 1 ano de idade, é necessário aqui também fazermos menção que existem 2 tipos de obstrução das vias aéreas, ou seja, o engasgo parcial e o engasgo total. Quando é que estamos diante de um e do outro? Exatamente. Quando estamos diante do engasgo parcial, é naquele momento em que ainda existe a troca de ar. A criança consegue respirar, ela pode apresentar também tosse, mas uma tosse forçada. E essa tosse pode se acompanhar com sibilos, ou seja, uma tosse com ruídos. Quando estivermos diante de uma situação do género, vamos já aqui começar a dar o caso que estou com uma criança, ou seja, que a criança aqui no meu colo esteja em sinal ou uma situação de engasgo, mas que a troca gasosa ou ela respire, tá? Esse é o engasgo parcial. É o engasgo parcial, exatamente. Ela poderá também tossir. Nestas condições, o que se deve fazer é colocar o bebê ao colo, no caso, colocar ao colo e lateralizar. Essa posição de lateralização é para facilitar e abrir as vias respiratórias. Se o objeto estranho que estiver preso sobre a criança estiver visível e no alcance do socorrista ou do indivíduo que socorre, ele pode facilmente tirar, caso esteja ao seu alcance. Exato. Se não estiver, não se deve tirar. Não se deve retirar o corpo estranho, por exemplo, que estiver. Inserir o dedo na garganta da criança. Não se deve. Se não estiver a objetivar o corpo estranho que estiver. Pois, se assim o fizer, poderá fazer com que haja ainda mais a introdução deste corpo estranho e vai claramente agravar o caso. Então, para as situações de engasgo parcial, o socorrista simplesmente vai lateralizar o bebê, no caso, estamos aqui a falar de menores de 1 ano de idade. Vai lateralizar o bebê, avaliar a via aérea, a via bucal, para ver se tem algum elemento estranho preso, ou se tem secreções, vai enxaguar, enxugar, claramente, enxugar as secreções e vai permitir que a criança ou o bebê vai tossindo, sem necessariamente fazer alguma manobra. Já na situação de engasgo total, é aquela condição em que a troca gasosa ou a respiração é ineficaz. Pode não haver troca gasosa ou a criança também pode tossir e essa tosse é ineficaz ou mesmo ausente e ela nem sequer consegue falar. Nestas situações, para bebês, no caso, menores de 1 ano de idade, o técnico ou o profissional ou o socorrista, qualquer pessoa que seja capacitada ou esteja capacitada, poderá então fazer algumas manobras. Então, para bebês, o aconselhável é que a gente faça algumas palmadas dorsais, a nível das costas. Sim. Essa movimentação permite o quê? Permite que a gente incentive a tosse artificial.
Precisamos inclinar a criança. Exatamente, precisamos inclinar a criança, ou seja, a nossa mão dominante, no caso, vai segurar o ângulo da mandíbula, aqui, o queixo, sempre aqui na região, nas partes rígidas. Devemos ter o máximo cuidado para evitar as partes moles, tá? Na parte rígida. Então, eu posso ajoelhar-me desta forma, mantendo a criança virada, com a cabeça inclinada e o tórax ligeiramente acima da cabeça, numa posição neutra, e garantir que as vias aéreas estejam abertas. E a seguir vou fazer o socorrista. As manobras. Vai fazendo as manobras. Neste caso, 5 palmadas dorsais aqui entre as costas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E de seguida vai envolver a criança com a outra mão e virá-la para cá, e vai alternar com 5 compressões torácicas, nesse caso. 1, 2, 3, 4, 5. E, de igual modo, vai fazendo numa sequência até que o elemento estranho seja retirado ou até que a criança perca a consciência. Muito bem, aprendemos todos os dias, há manobras bastante interessantes para si que está aí em casa. Já sabem, em caso de engasgo parcial ou total, o nosso enfermeiro Tiago esteve aqui a dar-nos demonstrações de como agir. Medidas para a prevenção destas situações que colocam em perigo a vida de vários menores. Certo. Aqui vamos passar a mensagem, como falamos no princípio muito bem. As comunidades devem ser educadas, ensinadas sobre questões de primeiros socorros para que consigam corresponder eficazmente mediante estas situações. As crianças, de igual modo, devem ser supervisionadas sempre e em todo momento pelos adultos. Devemos evitar distrações quando estivermos a alimentar as crianças. Evitar, de igual modo, os brinquedos que tenham diâmetros muito pequenos, para que estas não estejam expostas ou vulneráveis. Muito bem, enfermeiro Tiago, obrigada por marcar presença nesta edição do Manhã Girassol. Bom dia e até a próxima. Tá, obrigado eu. E nós já vamos a seguir com a atualidade no Manhã Girassol. As comissões de especialidade da Assembleia Nacional concluíram nesta segunda-feira a apreciação e votação da especialidade de 3 diplomas centrais para o processo eleitoral angolano. As propostas, agora aprovadas por unanimidade, seguem para a votação final em plenário. A Lei Orgânica das Eleições Gerais recebeu 45 votos a favor, sem abstenções ou votos contra. O texto final contém modificações que vão desde melhorias na redação e clarificação de prazos até normas que reforçam a transparência no sorteio das listas e a ata das mesas de voto. Foi igualmente confirmada a possibilidade de utilização do cartão de eleitor nas eleições gerais de 2027, apesar de que já não se fará a emissão de novos cartões, tendo o eleitor a possibilidade de votar com bilhete de identidade ou passaporte no caso de cidadãos no estrangeiro. Também, por unanimidade, passou a alteração à Lei do Registro Eleitoral Oficioso, onde ficou estabelecido que a obrigatoriedade do registro eleitoral será feito no ano pré-eleitoral para as eleições gerais de 2027. As mudanças visam aperfeiçoar definições e ajustar procedimentos administrativos. Também ficou estabelecida a obrigação do Executivo de fornecer dados necessários à Comissão Nacional Eleitoral CNE. No que toca à Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral CNE, os deputados aprovaram um novo enquadramento que prevê, entre outros pontos, a presença de até 3 observadores eleitorais nacionais nos plenários e centros de escrutínio. As reuniões desta semana marcaram a conclusão do trabalho na especialidade, diferindo da etapa anterior, realizada na semana passada, que se destinou à análise artigo por artigo e introdução das propostas de alteração. Essas soluções consensuais são resultados de cedências, quer do Executivo, quer do Grupo Parlamentar do MPLA, são resultado de acolhimento, até mesmo de visões de outras sensibilidades que, para além daquilo que foram as preposições aduzidas pelos pelo Grupo Parlamentar da UNITA através da sua iniciativa e do Executivo, de tal sorte que, inclusive, fez o chamamento de figuras que não estiveram
quer na iniciativa de uma, quer na iniciativa da outra parte, em função daquilo que foi o sentir da temperatura, do pulsar, das sensibilidades, digamos, da nossa sociedade, que também se foram pronunciando, digamos assim, da sociedade civil, que foram se pronunciando sobre as suas visões em sede daquilo que deveriam ser as contribuições para o pacote legislativo. Os diplomas serão agora submetidos à apreciação final no plenário da Assembleia Nacional, onde, caso aprovados, seguem para a promulgação pelo Presidente da República. E um total de 1.500 bolsas de estudo interna vão beneficiar jovens que pretendem ingressar no ensino superior. A iniciativa é do Instituto Angolano da Juventude e o Instituto Superior Politécnico para apoiar jovens carenciados, com uma redução de até 50% do valor da mensalidade. Evitar o abandono escolar, desigualdade de género no sistema de ensino superior é o que se pretende com este protocolo de cooperação assinado esta segunda-feira em Luanda entre o Instituto Angolano da Juventude e o Instituto Superior Politécnico. Entretanto, para ter acesso à bolsa, o candidato deve cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, não ter uma licenciatura anterior. Vão ser submetidos a um teste para fazer a avaliação das aptidões do ponto de vista da sua competência. A média é universal, né? Nós estamos a falar no intervalo de 3 a 14 valores, portanto a média aritmétrica. Mas, em princípio, isso não é um valor condicionante para efetivamente a adesão à Bolsa. São exclusivamente para aqueles que entram pela primeira vez no subsistema de ensino superior. Entretanto, ela não tramita para aquele que já tinha sido bolseiro numa ocasião anterior. Ela é direcionada para aqueles que vão ingressar pela primeira vez no subsistema de ensino superior. Numa fase inicial, 1.500, as bolsas comparticipadas significam que os jovens poderão ter desconto direto de 50% no orçamento geral da propina mensal. Nós acreditamos que fará toda a diferença na vida acadêmica dos jovens. Numa fase em que há tendências de subidas de propinas, este desconto direto na vida dos jovens, com certeza que faz e fará toda a diferença. Com foco na formação da juventude, a bolsa de estudo com desconto direto de até 50% da propina vai ser estendida para as demais províncias do país. A promoção da educação é a grande preocupação do Executivo angolano. A ação poderá continuar nas diversas instituições superiores e médias do nosso país. O período da Bolsa Comparticipada é até o ciclo formativo. Numa primeira fase, podem vir para aqui, como também as páginas do Instituto Angolano da Juventude estarão um e-mail de prescrição para aqueles que estiverem interessados. A partir de hoje está aberto este procedimento e os jovens devem apressar-se a vir inscreverem-se. O projeto de empoderamento da rapariga e a aprendizagem para todos, PAT 2, concluiu o ciclo formativo com cerca de 42 formandos provenientes dos municípios do Bailundo, Chicala, Xoluanga, Sambo e Bimbi. Com a duração de 5 dias, a formação centrou-se em temas cruciais como a prevenção de gravidez precoce, higiene menstrual e prevenção do bullying no seio das escolas. As jovens mulheres que participaram da formação destacaram os conhecimentos adquiridos e o impacto que terão em suas vidas pessoais e profissionais. Durante o círculo formativo, aprendi como é que nós formaremos as sessões, os clubes escolares e como é que vamos trabalhar lá nos locais das escolas. Poderemos minimizar a violência nas escolas, assim como o uso excessivo de drogas. O que mais me chamou a atenção nessa formação foi a questão do bullying, dos assédios e principalmente a higiene menstrual. Realmente a formação foi algo muito fantástico para mim, até porque nós aprendemos todos os santos dias, nós sempre viemos aqui reter novas informações e o nosso objetivo, uma vez que o Ministério da Educação deu essa oportunidade nas nossas crianças que não tiveram a chance de ter uma educação sexual reprodutiva. Então estamos aqui a reter esses conhecimentos e passamos também nossos rapazes ou nossas raparigas. Durante o encerramento, a música, o teatro e a dança
deram vida ao evento que visou promover a equidade, a inclusão e a justiça das comunidades escolares. Proveniente do município do Sambo, o jovem Nicolau Torres referiu que os conteúdos abordados foram marcantes face aos desafios que os adolescentes enfrentam diariamente. Atualmente nós encontramos nas escolas muitos jovens que consomem álcool. Muitos deles até entram em salas de aulas sobre efeito de álcool, criando alguma situação. Falamos da família como um todo, que se o miúdo consome drogas não é um caso isolado. É um caso que precisa ser investigado tanto na família, na sociedade, porque possivelmente tenham situações fora que lhe levem a isso. Financiado pelo Banco Mundial com o apoio do Ministério da Educação, o projeto PAT 2 pretende atingir cerca de 300 mil adolescentes em todo o país. E a província de Benguela vai nos próximos tempos contar com um centro cultural e recreativo multifuncional. Trata-se do auditório Luther Rescova, uma homenagem ao antigo governador das províncias de Luanda e do Uíge. A iniciativa é da Associação Luther Rescova. Foi tido como um dos jovens mais promissores da sua geração. Sérgio Luther Rescova Joaquim foi líder juvenil, deputado à Assembleia Nacional e governador das províncias de Luanda e do Uíge, além de docente universitário. Mas foi a empatia que sempre demonstrou para com os outros que motivou um grupo de jovens a reconhecer o cidadão que foi Luther Rescova. Luther Rescova é aquela pessoa que identificava-se com qualquer uma das pessoas, não importa a cor, não importava a identidade social, não importava quais essas coisinhas. Para Luther Rescova, o ser humano era sempre um ser humano e é por este motivo que nós fomos nos identificando com Luther Rescova também, pelo facto de ele ser um jovem com bastante empatia, aquele jovem que conquistou e motivou a juventude, não é, a trilhar bons caminhos, e por esse motivo é que nós decidimos homenageá-lo também trilhando bons caminhos. Para perpetuar a memória do antigo líder juvenil que partiu para a eternidade em outubro de 2020, a associação está a construir um centro multifuncional denominado Auditório Luther Rescova. Neste momento, as obras que estão a ser edificadas na marginal da Catumbela encontram-se paralisadas por falta de recursos financeiros, uma vez que a iniciativa conta com fundos próprios para a sua concretização. As obras, nesse momento, estão paradas, não é? Por isso é que nós estamos aqui. As obras vão tendo um avanço em função daquilo que nós arrecadamos. Digamos que, se assim pode ver conosco, não é? Digamos que a 60% a 70% nós temos a execução da obra. No momento, nós gostávamos de apresentar as pessoas e convidar as pessoas para que se dirigissem ao município da Catumbela, ao longo da marginal, pudessem deparar com aquilo que já foi feito, não é, até então. Podemos mostrar, conforme as imagens aqui ilustram, até o momento o auditório encontra-se nesse estado e neste momento nós estamos aqui a arrecadar fundos para a conclusão deste magnífico projeto. Voltamos a olhar para a informação sobre o tempo, agora na província do Ambo, que tem o dia enevoado, temperatura mínima de 9 graus e a máxima deverá chegar aos 30, umidade do ar de 35%. Intervalo no Manhã Girassol. E seja bem-vindo ao último bloco do Manhã Girassol, o céu matinal aqui na TV Girassol. Vamos já começar este bloco com a conexão com a Girassol FM, a conexão que se impõe, dar-lhe a ver como estão as coisas a esta altura no matinal da Girassol FM. Voltamos a conectar-nos com o João Alves. Olá, João, uma vez mais, bom dia. Estamos conectados já pela terceira vez nesta edição de terça-feira, 12 de agosto de 2025. Um dia histórico para todos nós, não é? Logo mais estaremos todos preparados para dizer Força Angola. É verdade, logo mais. Aqui no Arena do Quilamba. Vamos lá puxar pela nossa seleção frente à Líbia, nesta Afrobasket 2025. Eu lá estarei.
Eu lá estarei. É a segunda vez que dizes isto, João. Lá estarei. São 8h19, assim vai o tempo nesta manhã. Também é a altura, Iracelma, para olharmos para alguns acontecimentos registados num dia como de hoje, mas em anos que já lá se foram. E começamos naturalmente com o ano de 1821, quando é fundada a Universidade de Buenos Aires, a maior instituição de ensino superior da Argentina. Em 1877, o astrónomo norte-americano Asaph Hall descobre Deimos, um dos 2 satélites de Marte. Para no ano de 1928, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, é fundada, portanto, a Deixa Falar, a primeira escola do samba. Em 1943 é aprovado o formulário ortográfico de 1943, o principal documento que regulou a grafia do português no Brasil até 31 de dezembro de 2008. Já em 1953 é aprovado o formulário ortográfico, principal documento que regulou a grafia de português no Brasil, como já dissemos, mas isto até 31 de dezembro. Em 1953, em meio da Guerra Fria, na União Soviética, detona a sua primeira bomba de hidrogênio, um ano depois de os Estados Unidos terem testado o primeiro artefacto desse tipo. Em 1964, a África do Sul é banida dos Jogos Olímpicos devido às políticas racistas do país. Para no ano de 1981, a empresa norte-americana IBM lançar o primeiro computador pessoal com sistema operativo MS-DOS. Em 1985, um Boeing 747 da Japan Airlines, o voo 123, colide contra o Monte Ogura, no Japão, matando 520 pessoas. Em 1991, é criado em São Paulo o Parque Estadual Fontes de Iparanga, preservando as nascentes do riacho Ipiranga, onde teria sido proclamada a independência do Brasil por Dom Pedro I. E, por último, em 2018, a NASA lança a sonda espacial Parker, a emissão para explorar a atmosfera solar. Estes, alguns dos acontecimentos registados num dia como de hoje, mas em anos que já lá se foram. Na página de efemérides. Agora 8h21, assim marcha o tempo nesta manhã, Iracelma Renaldo, e também para os nossos estimados telespectadores. Foi mais uma conexão. Exatamente, foi mais uma conexão com João Alves, um dos adeptos que vai fazer-se ao Arena do Quilamba. Adepto da seleção angolana. Atenção. Adepto da seleção angolana, exatamente, estará lá para puxar pelo 5 nacional. Exatamente, nessa estreia no Afrobasket 2025. Assim mesmo. Lá estarei e também convido todos os angolanos a estarem presentes no Arena do Quilamba, logo mais às 19h. Muito bem. João Alves, até já. Até já. Bom dia. Um bom dia com energia para os nossos Bom dia com energia para si também, João Alves. E nós vamos à rua agora conferir o trânsito com Simão João. A situação do trânsito, estamos na via e vamos mais uma vez dar-lhe a ver como estão as coisas em algum ponto da cidade capital. Simão João, uma vez mais, bom dia. Agora na Avenida de Olinda Rodrigues, qual é o movimento? Exatamente, bom dia novamente, Iracelma, na Avenida de Olinda Rodrigues, é onde precisamente nos encontramos por esta altura. Bem aqui no município de Viana, também na famosa Pedonal Amarela, para mostrar aquilo que é a mobilidade rodoviária neste troço precisamente. E o que nós podemos dar-lhe a ver nesta altura é que, pelo menos deste ponto em que nos encontramos, com o auxílio também do agente regulador de trânsito, faz-se uma circulação automóvel ligeiramente fluida, digamos, também vai parando por alguns instantes a mobilidade rodoviária, isto porque é também uma zona em que existe uma paragem dos taxistas, os azuis e brancos, que por via disso, em função de estarem a carregar e descarregar os passageiros, levam um determinado tempo aqui, e o que também dificulta aquilo que é a mobilidade rodoviária. Aí o agente regulador de trânsito a fazer diversas sinalizações no sentido de que as viaturas
viaturas possam circular com mais precisão e deixar então a via completamente descongestionada, não é? De tal forma que a circulação seja muito mais facilitada. Daí então este exercício que o agente regulador de trânsito está a fazer. Mas ainda assim continua a se verificar, portanto, paragens das viaturas, o abrandamento da velocidade, o que está então a dificultar aquilo que é a circulação normal dos veículos. Esta é uma zona em que existe esta pedonal, uma pedonal muito frequentada, não é? Com muito movimento dos cidadãos que circulam por ela, que leva até aos bairros adjacentes aqui ao município de Viana. Por esta altura, como é possível observar, muita gente a circular pela pedonal. Dificilmente observa-se aqui neste ponto a travessia inadequada ou inapropriada dos cidadãos, até porque existe aqui uma barreira metálica que impede a travessia dos cidadãos. Outrora era um local muito acidentado, com muitos atropelamentos, mas hoje já é difícil vermos os cidadãos a atravessar de forma inapropriada, até porque tem esta pedonal e da qual os cidadãos preferem então passar por ela e também sentirem-se muito mais seguros ao atravessar. Está assim, Iracelma, o trânsito, como é possível ainda dar-lhe nota, as viaturas vêm da estrada de Catete e neste momento circula-se com normalidade por este perímetro aqui na Diolinda Rodrigues, no município de Viana, na famosa Ponta Amarela do município de Viana. Está assim o trânsito, Iracelma. Obrigada, Simão João, por mais esta informação sobre a mobilidade rodoviária na Avenida Diolinda Rodrigues. Estamos a falar propriamente da Ponta Amarela, onde o trânsito a esta altura está fluido. E voltamos a espreitar a informação. Encerrou em Benguela a Feira dos Municípios e Cidades de Angola. O evento reuniu mais de 300 municípios de todo o país. Entre os participantes, destaque para o município do Leua, da província do Mochico. Encerra hoje no Estádio Nacional aquilo que são as potencialidades do município. Visto que é um município novo, tentamos buscar aquilo que é a essência do próprio município, que é a produção de mandioca, que é a primeira produção de excelência, e depois juntamos as cooperativas, os pequenos agricultores e as associações, que é para assim trazermos aquilo que é de demonstração que faz a agricultura no nosso município. Está a ser uma feira muito positiva do nosso lado, na medida que nós ascendemos agora ao município. E nessa montra nós tivemos a oportunidade de demonstrar um pouco o que é o Alto Cuito. Entre os participantes destacou-se o município do Leua, na província do Mochico. Em entrevista, o administrador municipal afirmou que o balanço da participação é positiva. Leua participou nesta edição de Feira do Município e Cidades positivamente, colocou à disposição o seu potencial, aqueles produtos que o Leua produz. Quais são os produtos que o Leua trouxe para cá, para a feira? Bem, para mencionar algo pontual, o Leua trouxe a nossa mandioca, a abóbora, o bombó, o milho, o feijão frade e o nosso quitute, a nossa gastronomia da terra, é que teve mais saída nesta edição de Municípios e Cidades de Angola. A feira termina hoje, consolidando-se como um espaço de diálogo, promoção cultural e troca de boas práticas entre os municípios de Angola. E Mochico, em 2015, saí de Luanda para Benguela e visitar a feira, e para matar saudades estou aqui no município de Leua, não é, que faz parte da província do Mochico, para matar saudades. Está de facto uma gastronomia espetacular.
E a 5ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola, que reuniu representações de toda Angola, permitiu a exposição de diversos produtos e serviços inovadores e de baixo custo. Dentre estes produtos e serviços, destacamos o semáforo, que funciona à base de energia solar. O mel de Mochico e os diamantes da Lunda Sul também encontraram lugar no evento. Os acidentes de viação continuam no topo das causas de mortes no país, sendo que só ficam atrás da malária. A prevenção de acidentes exige o cumprimento de algumas medidas que passam pela construção e sensibilização para o uso de pedonais e passadeiras, mas também pela instalação de semáforos. Pelas estradas do país é gritante o número de semáforos que se encontram fora de uso por falta de energia elétrica para sustentar o serviço. A pensar nisso, esta empresa de tecnologia levou para a Feira dos Municípios e Cidades de Angola o semáforo que funciona com recurso à energia solar. A grande vantagem deste semáforo é que é alimentado por energia solar, portanto não depende nem de geradores nem da energia pública e tem uma estrutura leve, ou seja, é de muito fácil a instalação. Em poucos dias pode ser instalado. De Angola temos instalados em Malange e no Lubango, na Huila. Estamos a instalar aqui na província de Benguela, no município do Lubito. São os instalados e temos perspectivas, então temos negociações praticamente aqui a nível de Benguela, Huila, Huambo, Bengo, temos bastantes solicitações. A Feira dos Municípios e Cidades foi bastante aproveitada pelos 326 municípios para a divulgação das suas potencialidades, oportunidades, mas também desafios. E por falar em potencialidades, a província do Mochico não quis deixar de se fazer presente na feira com aquele que é conhecido por ser o melhor mel de toda Angola. O setor privado também encontrou na Feira dos Municípios e Cidades a oportunidade para atrair mais clientes. Para além da componente cultural que nós temos e estamos muito bem representados, tendo em conta os estilos que aqui estão a ser representados, também trouxemos o mel como postal, como cartão postal e, portanto, vários produtos agrícolas, aquilo que são também potencialidades no setor do turismo que a nossa província tanto temos. Quinta edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola permitiu durante 3 dias a troca de experiências entre expositores e a promoção das potencialidades do país nos mais diversos domínios. Novidade. Abrimos mais uma rubrica neste magazine. Vamos falar com o professor Artur dos Santos. Professor Artur, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia e muito obrigado. O professor está aqui para falar das macas do português, não é? Exatamente. Exato. Vai ser assim toda a terça-feira, aqui no Manhã Girassol. Exatamente, exatamente. Não são poucas as nossas macas? Não, não são poucas, são muitas e a pouco vamos falar delas. Exatamente. E hoje, em dia de estreia, professor Artur dos Santos, como é que vamos começar? Porque se trata de uma rubrica nova, então entendemos começar com a palavra rubrica, não é? Nós ouvimos, não é? Osciladamente, uns dizem rubrica e outros dizem rúbrica, quando se referem, por exemplo, à assinatura. Portanto, temos uma palavra em português que é a correta, que é a palavra rubrica, não é? Rúbrica, portanto, não existe. Rubrica é uma palavra grave e, para todos os efeitos, a sílaba tónica é bri. Então, nós temos que dizer a sua rubrica é linda. Rubrica as páginas, rubrica em todas as páginas. Ok. Também a rubrica tem um outro significado. Imagine na televisão, na rádio, quando se quer. O que está a acontecer hoje. Exatamente, o que está a acontecer hoje também é rubrica. Quer se referir à assinatura, quer se referir a um espaço para se desenvolver uma determinada matéria. E nós temos aqui, o professor trouxe alguns exemplos. Exatamente. Aqui estão na nossa tela. A sua rubrica é linda ou a sua rubrica é linda ou a sua
sua rubrica é linda. Portanto, é a segunda opção que é correta. Quer se refira à assinatura, quer se refira a um espaço na televisão ou na rádio para se desenvolver uma determinada matéria. Por exemplo, agora é a rubrica de português. Muito bem. A rubrica de português sem o acento. Sem o acento, exatamente. Muito bem. Temos aqui mais informações, professor. Portanto, temos aqui os exemplos. A sua rubrica é linda, rubrica as 3 páginas. Esta é a rubrica dos famosos. Portanto, em todos os conceitos, em todos os casos, ela não pode ser acentuada porque é uma palavra grave e não uma palavra esdrúxula. Muita gente tem estado a fazer isso, a minha rúbrica, a minha rúbrica, a minha rúbrica. Exatamente. Tem estado a pronunciar a palavra de forma errada e também a escrever, porque alguns acentuam a palavra. Exatamente. Normalmente, quem usa no oral de forma errada tende a escrever também erradamente na escrita. Então é mais um motivo para os telespectadores já ficarem ligados ao Manhã Girassol, porque toda terça-feira vamos falar sobre as marcas do português. Tem uma nova palavra aqui na nossa tela. Temos aqui interveio ou interviu, também comumente ouvimos, as pessoas dizem, olha, a Iracelma interviu na reunião, o José interviu na reunião. Portanto, o verbo intervir é um verbo que deriva do verbo vir. Todo verbo que deriva de um verbo deve ser conjugado a partir do verbo do qual ele deriva. Então, por exemplo, nós temos aqui... interveio ou interviu. Vamos aos exemplos, pedir aí o suporte da nossa regi para mudarem o slide, para que o professor possa explicar. Já temos aqui um exemplo. Se eu digo, portanto, verbo vir, eu vim, eu digo eu intervim. Ok. Tu vieste, tu intervieste. Ele veio, ele interveio. Ok. Portanto, uma vez que o verbo intervir deriva do verbo vir, que está ali, não é? Ele deve ser conjugado a partir do verbo do qual ele deriva. E este erro não é só na terceira pessoa. As pessoas não dizem só ele interviu, mas também nós intervimos na reunião. Não, a Iracelma interveio na reunião, nós também interviemos na reunião. Muito bem. Temos agora aqui a conjugação do verbo, mas tinha antes um slide que tinha um exemplo. Pois. Eu vou pedir também a Regi novamente para nos darem a ver o slide anterior, onde tem um exemplo, para que o professor possa continuar a dar explicações. Já temos aqui o slide. O João interveio na reunião ou o João interviu na reunião. Não é? Portanto, a forma correta é interveio, na medida em que o verbo intervir deriva do verbo vir. Portanto, são erros que as pessoas às vezes não se dão conta. E o bem falar capta a atenção das pessoas. E este é um investimento que nós não podemos esperar só da escola, naturalmente, mas também podemos fazer um investimento pessoal na medida em que faz-nos bem falar bem português e capta a atenção, naturalmente, de quem nos ouve. O que ouvimos diariamente de muitas pessoas é que a língua portuguesa não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Esta também é a sua percepção, professor? Não. O fácil é relativo, não é? Com dedicação e com empenho chega-se lá. Todos nós também passamos por isso e eu, mesmo sendo professor de português, vou fazendo esforço para poder pronunciar bem as palavras, para poder me comunicar bem em português. Temos mais algum exemplo? Não, são 2 exemplos apenas em cada rubrica, portanto, trouxe aqui os 2 exemplos. Rubrica, forma correta, e interveio, forma correta. Muito bem. Professora Artur dos Santos, vou agradecer a sua presença nesta aqui a nossa primeira de muitas edições, não é? Na próxima terça-feira haverá mais. Exatamente, haverá mais e vamos sempre solucionar aquelas dúvidas que são muito comuns. São várias dúvidas, vamos solucionar aquelas que os falantes têm naturalmente mais dificuldades para também ajudarmos os nossos irmãos, os nossos colegas, amigos a falarem bem o português. Muito bem, professor. Até terça-feira. Muito obrigado. Até terça-feira. Obrigado. Nós seguimos depois da nossa rubrica, Marcas de Português, em dia de estreia também, aqui no Manhã Girassol. Vai ser assim toda terça-feira aqui no matinal da Rede Girassol. O mundo não para, a informação também não, e por isso mesmo voltamos a espreitar o que escrevem os jornais nacionais e internacionais nas suas primeiras páginas. E vamos começar esta segunda ronda na capa do La Vanguardia, o jornal espanhol que titula
Trump envia o exército a Washington para expulsar os sem-abrigo. O presidente submete a controlo federal a polícia metropolitana. A alcadesa democrata vê apenas uma demonstração de força. Israel mata 5 jornalistas da Al Jazeera, em Gaza. Continuamos na imprensa espanhola, agora na capa do El País, que escreve: Trump desloca a Guarda Nacional em Washington. O presidente dos Estados Unidos assume o controle da polícia da capital, com o falso argumento de que os crimes se descontrolaram. Também planeia expulsar os sem-abrigo. Olhamos agora para a capa do Jornal Desportivo A Bola. Benfica, Nice, encarnados entram em vantagem, mas a eliminatória vai a meio. Missão para cumprir. Queremos concluir a tarefa iniciada em Nice. Pode haver nova aposta em 2 pontas de lança. A Moura, muito desejado na Luz. A previsão do tempo agora na cidade de Luena, dia enevoado, temperatura mínima de 10 graus e a máxima de 22, umidade do ar de 24%. Partimos para o último intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Regresse connosco a outras de atualidade para lhe dar a ver. Vai acompanhar, depois do intervalo, o melhor do desporto nacional e internacional, com todo o destaque para o Afrobasket, que inicia hoje em Luanda e na província do Namibe. Até já. Está no ar a última parte do Manhã Girassol e regressamos com a atualidade internacional. Mais de 3 milhões de pessoas deslocadas. A Agência das Nações Unidas, na província do Kivu do Norte, mais de 2 milhões de pessoas regressaram às suas casas. No Kivu do Sul, entretanto, regressaram 600 mil. Algumas pessoas sentiram-se forçadas a regressar a casa depois de alguns campos de refugiados terem sido desmantelados em Goma e Niragongo no início deste ano. Entretanto, além de reportar os regressos, a ONU sublinha que o número de deslocados na RDC diminuiu de 6 milhões e 900 mil em 2024 para 5 milhões e 900 mil em 2025. Apesar do deslumbre de esperança de dias melhores, algumas zonas do país continuam a viver tempos difíceis, numa fase em que as autoridades lutam também contra surtos de cólera, sarampo e mpox, além de insegurança alimentar, que afeta, segundo a Agência da ONU para os Assuntos Humanitários, mais de 27 milhões de pessoas. As autoridades malianas detiveram 45 militares, incluindo 2 generais, acusados de tentativa de golpe de Estado. Um dos generais em causa terá sido detido sem explicação, segundo uma fonte próxima a este, que falou sob anonimato para o Africa News. Entretanto, informações do Parlamento maliano dão conta de que todos queriam derrubar a junta militar no poder desde 2021, altura em que, depois de um golpe de Estado, o general Assimi Goïta assumiu os destinos do Mali. O Ghana despediu-se neste domingo de 2 ex-membros do governo que morreram vítimas de acidente de aviação. Os corpos do ex-ministro do Ambiente e do vice-coordenador da Segurança Nacional foram enterrados num cemitério militar depois de uma cerimônia solene que contou com a presença do presidente do país, John Mahama. Também o ministro da Defesa foi vítima do acidente. Um funeral de Estado foi agendado para sexta-feira, 15 de agosto de 2025, segundo a Africa News, na Black Star Square, em Accra, capital do Ghana. O acidente, que resultou da queda de um helicóptero, vitimou mortalmente 8 pessoas, todas já identificadas. Está aí o sinal. Vamos falar sobre o desporto aqui no Manhã Girassol, num dia em que todas as atenções estão voltadas para o Afrobasket, edição 2025. Georgina João, muito bom dia. Dia de festa. Bom dia, Selma. Dia de festa no país, é verdade. Exatamente. O Afrobasket. O Afrobasket. Pela 4ª vez em Angola. Pela 4ª vez em Angola, o Afrobasket, as 3 últimas edições que nós organizamos, nós vencemos em 1989, 99 e também em 2007. Esta eu vi, porque eu já estava bem crescida, então já consegui ver e consegui também viver as emoções do Afrobasket 2007. Então estamos na 4ª edição para o nosso país de 2025 e, claro, vamos querer ganhar.
E a partir de hoje vamos voltar a viver as emoções do Afrobasket em território nacional. É sobre isso que vamos falar a seguir. E é por aí onde começa, Georgina. Exatamente, vamos começar. Aliás, hoje o dia vai ser todo dedicado ao Afrobasket. Claro, não vamos nos esquecer da modalidade de rainha que é o futebol. Mas é lá mais para trás, mas ao final do dia. Mas hoje vamos falar de basquetebol. Angola, como dissemos e muito bem na nossa apresentação, vai acolher pela 4ª vez. O Afrobasket está no nosso país, vive-se nas cidades de Luanda e também do Namibe. Então nós vamos querer erguer o 12º título, isso no dia 24 de agosto. A festa da bola ao cesto começa aqui no Manhã Girassol. Exatamente. Só por estas palavras já fez um triplo, 3 pontos. Muito bem. Exato. E nós vamos começar, Pepe Claros, garantiu nesta segunda-feira que Angola precisa de impor com todas as seleções que terá pela frente no Afrobasket 2025, que arranca hoje aqui no nosso país. O técnico do conjunto angolano proferiu tais declarações à margem do último treino da nossa seleção. Angola, que detém o rótulo de papão dos títulos africanos no que o basquetebol diz respeito, esteve mais uma vez no pavilhão multiusos de Luanda para o último treino de preparação do africano com palco no nosso país. A sessão desta segunda-feira foi a última oportunidade de Pepe Claros deixar a máquina afinada para lutar pelo 12º troféu africano para Angola. O técnico de nacionalidade espanhola, Pepe Claros, sabe que não terá uma prova fácil. No entanto, garantiu que precisará lutar contra todos os adversários e tentar evoluir em cada partida. Penso que na vida todo se pode melhorar, sempre em qualquer aspecto do jogo, também no basquete também. Então, se estamos prontos ou não, vamos a ter que demonstrar. E eu sempre disse que penso que nos falta tempo ainda, não? Mas isto é uma coisa que todos os treinadores sempre vão a queixar de que falta tempo. Então, o mais importante é sempre pensar que esteja quem esteja, equipa em frente, se você trabalha ao máximo, se você dá o seu limite, você vai estar esforçando-se e isto é o que te pode deixar perto da vitória, não é? Mas sabemos que é uma equipa agressiva, é um equipo que acredita, é um equipo que luta e isto, contra estes equipos, você tem que ir ao máximo sempre. Questionado sobre a conquista do Afrobasket 2025, Pepe Claros preferiu não assumir tal posição, deixando claro que o melhor neste momento é pensar em vencer o primeiro encontro e depois o segundo. Antes de pensar em troféu, há que pensar no primeiro jogo. Se estamos a pensar em todo o de final, e eu penso que eu compreendo que aqui sempre há muita ansiedade para ganhar o Afrobasket, que faz agora já muitos anos que não se ganha, mas Angola ganhou muito no passado, mas todo o que se tem que jogar ainda não está ganhado. Então, o que há que fazer é dia a dia tentar melhorar. Hemos demonstrado nos últimos tempos que temos competido muito bem contra potências como Itália, Dominicana ou Espanha, ou agora na Argentina. Hemos estado muito perto e faz 15 dias muito perto. A oportunidade de ganhar a Argentina era claríssima, faltando 50 segundos. Mas a verdade é que não ganhamos. Então quer dizer que ainda nos faltam coisas para estar com os melhores. Vamos ver o nível. Recordo que a 31ª edição do Afrobasket arranca nesta terça-feira. Angola, que luta para voltar a celebrar a conquista do Afrobasket sénior masculino, entra em cena às 19 horas, frente à Líbia. É verdade, Iracema. Ontem aqui nós ainda falamos sobre os jogadores, ou seja, a convocatória de Pepe Claros, que até por volta das 13 horas ainda não tinha sido informada aos órgãos de comunicação social. Tivemos esta informação por volta das 20h30, mais ou menos, e Pepe Claros já tem os 12 eleitos para este Afrobasket que o nosso país está então aqui a organizar. Vamos então citar os nomes. Base Shield Dundão. Angola vai jogar apenas com um base de raiz. Extremos bases Gelson Luquene e Celton Miguel. Tem também nos extremos Eduardo Francisco, Milton Valente e Macaxe Brás. Extremos postos, João Fernandes e Abuacá Gacô. E os postos Gilson Bango,
Bruno Fernando, Kevin Coquila e Silvio Souza. São então, Iracelma, esses 12 jogadores que Angola tem para poder atacar este Afrobasket 2025. A Operação Afrobasket. Exatamente. A Operação Resgate, 12º título. Exatamente. Correto. Nós vamos continuar a falar sobre o Afrobasket. Como é de conhecimento de todos nós, Angola estreia-se nesta terça-feira no Afrobasket masculino, às 19 horas, diante da Líbia. O nosso país busca o 12º título continental. A hegemonia de Angola a nível do Afrobasket começou em 1989, com a conquista do primeiro título continental. Desta vez, a seleção nacional tem uma missão hercúlea para resgatar o título africano que foge ao nosso país desde 2013, em Abidjan, Côte d'Ivoire. A Operação Resgate começa logo mais às 19 horas no pavilhão multiusos de Luanda, adjacente à centralidade do Quilamba, diante da Líbia. 18 anos depois, o 5 nacional volta a jogar em solo pátrio para o Afrobasket Sênior masculino depois de 2007, no africano realizado em Angola, onde o nosso país conquistou o 9º título continental. Angola e Líbia medem forças pela segunda vez na história. O primeiro encontro aconteceu em 2009, no Afrobasket que decorreu em terras de Muammar Gaddafi, com um triunfo a sorrir para o combinado nacional por 91-58. Este campeonato marcou também o 9º título continental de Angola. Os líbios buscam o primeiro título continental no que o basquetebol sênior masculino diz respeito, enquanto Angola vai à busca do 12º título africano. O jogo Angola-Líbia será para o Grupo C do Afrobasket 2025. E é sobre os títulos que vamos falar agora. Angola é o país mais titulado do Afrobasket masculino. A entrada da 31ª edição do Afrobasket, que tem como palco o nosso país, precisamente as cidades de Luanda e Moçambique, Namibe, de 12 a 24 deste mês de agosto. Angola comanda o palmarés do africano masculino de basquete. O 5 angolano tem na sua galeria 11º no ranking do Afrobasket, com 5 troféus ganhos em 1962, 64, 70, 75 e 1983. O Senegal é terceiro na tabela de vitórias no Afrobasket, igualmente com 5 conquistas alcançadas em 1968, 72, 78, 80 e 1997. A Tunísia é quarta com 3 títulos conseguidos em 2011, 2017 e na edição passada em 2021. A Côte d'Ivoire, quinta no palmarés do Afrobasket, com 2 troféus registrados em 1981 e 1985. A República Centro-Africana é sexta, igualmente com 2 conquistas assinaladas em 1974 e 1987. A Nigéria é sétima com um título adquirido em 2015. E o Reino de Marrocos é o 8º e último do ranking do Afrobasket, com um troféu arrebatado em 1965. Iracelma, hoje é um dia especial, como estivemos aqui a falar ao longo da intervenção da redação desportiva aqui no Manhã Girassol. Onde é que vai assistir o jogo já agora? Em casa. Em casa. Em casa, porque amanhã tenho que estar aqui muito cedo para falar da vitória da nossa seleção nacional diante da Líbia. Eu acredito no 5 nacional. Olha, Georgina, vamos aproveitar para falar também sobre o desporto com o João Alves, não é? Sim. Vamos até à Girassol FM para as despedidas e apreciar um pouco. O João diz que vai mesmo ao Arena do Quilamba. Vai acompanhar o jogo de perto. Olá, João Alves. João Alves, consegues ouvir-me? Eu não consigo ouvir o João. Eu não sei se o João Alves está a ouvir-me. Agora sim, não é? Agora João, parece que agora eu está estou tudo a bem. ouvir-te. Estava eu a contar a Georgina que o João vai mesmo ao Arena do Quilamba para acompanhar de perto este jogo. Sim, eu já conversei com a Georgina também, quando a presença dela aqui nos estúdios da Girassol FM, e falei da mesma coisa, a mesmíssima. Eu vou para lá, eu estarei lá logo. O 5 Nacional vai contar com Força Angola. E também com esta energia do João Alves. Do Bom Dia. Exatamente. O João vai levar a energia do Bom Dia com energia. Sim, para lá. Exatamente.
Exatamente. Então, a vitória garantida. Por além já da energia que é da iluminação que lá vai ter, né, no Arena do Quilamba, depois de toda a requalificação que beneficiou, toda a melhoria para acolher esta abertura, então também vai a energia do... A Líbia por 91,58. E em termos estatísticos, Angola também é melhor que a Líbia. Então, espero que o resultado seja mais de 10 pontos. Mais que é uma certeza que vamos vencer, é uma certeza. A Georgina está a falar numa chapa 100? Não é? Talvez não cheguemos até aí. Mas podemos sonhar. Nada nos impede de o fazê-lo, João Alves. Está a falar em chapa 100. 90 e tais. Eu vou na chapa 100. A Angola vai aplicar chapa 100 à Líbia. Poxa, talvez eu até aposte em mais. Passarmos um pouco por causa da minha presença, naturalmente. Exatamente. Passemos ali dos 103 para ali com uns bons triplos lá para o final, a ver se conseguimos correr com os líbios, não é? Muito bem, João Alves. Da melhor forma possível. Exatamente. Claro, então amanhã vamos falar sobre esta Angola-Líbia, não é? Na abertura do Afrobasket, exatamente. Certamente vamos falar mais sobre a vitória da nossa seleção nacional, o 5 nacional. Assim esperamos e vai ser, de certeza. Vai ser assim, João Logo Alves. Vamos nos comunicando, não é? Para ver quando começarem a surgir os incestamentos da vitória. Os triplos. Os triplos. Triplos, duplos. Lançamentos livres. As vitórias, como é que se diz? As faltas. Exatamente. Olha, João Alves, até amanhã, fique bem. Até amanhã, obrigado, um bom dia com energia para todos vocês e então está o encontro marcado para amanhã a partir das 6. Nós e às 7 com vocês. E nós aqui deste lado também vamos dizer bye-bye, não é? Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Estaremos de volta amanhã, quarta-feira, pontualmente às 7 da manhã, para levar até si o melhor da atualidade nacional e internacional. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia. Estamos juntos.